Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos resolver a questão número 4 do Colégio Naval de 1990. Um aluno, ao tentar determinar as raízes x1 e x2 da equação ax² mais bx mais c igual a zero, com a vezes b vezes c diferente de zero, explicitou x da seguinte forma: x igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de b² menos 4ac, dividido por 2 vezes c. Sabendo-se que não teve erro de contas, encontrou como resultado quais raízes. Então, antes de resolvermos esse problema, note uma coisa importante, que é essa expressão aqui, ó, a vezes b vezes c diferente de zero. Daqui a gente conclui que a, b e c, os três têm que ser diferentes de zero, porque se um deles for igual a zero, então isso aqui vai ser igual a zero, mas tudo isso é diferente de zero. Então, a gente já pode colocar esse fato importante aqui, que o A é diferente de zero, o B ele é diferente de zero e o C também é diferente de zero. Os três coeficientes são diferentes de zero. E deste fato, também nós tiramos que nenhuma raiz pode ser igual a zero. Ambas as raízes devem ser distintas de zero. Por quê? Porque se uma delas for igual a zero, então a gente vai colocar o zero aqui no lugar do x, vai dar zero. O zero aqui no lugar do x vai dar zero. Então vai sobrar c igual a zero. Só que acabamos de ver que o c é diferente de zero. Então, x1 tem que ser diferente de zero e o x2 ele também tem que ser diferente de zero. Temos que todos esses coeficientes, né, esses aqui são diferentes de zero e as duas raízes também são distintas de zero. Perceba que este aluno ele cometeu um erro na fórmula de Bhaskara. Ele escreveu as raízes desta forma. Ele acertou na parte do numerador, mas errou no denominador. Ao invés de escrever 2a aqui embaixo, ó, ele escreveu 2 vezes c. Então, eu vou escrever assim, eu vou chamar de x1' uma dessas raízes que esse aluno encontrou, a raiz que tem esse sinal positivo. Então, x1' vai ser menos b mais a raiz quadrada de delta. Eu vou chamar essa expressão aqui de delta para não escrever muitos números. Então, é menos b mais ou menos raiz quadrada de delta dividido por 2a, a raiz real, né? Mas vamos trocar essa parte aqui por delta. Então, o x1', que foi a primeira raiz que esse aluno encontrou, foi menos b mais raiz de delta dividido por 2 vezes c. E a segunda raiz é menos b menos raiz de delta dividido por 2 vezes c. São as duas raízes encontradas por este aluno. Vamos tentar escrever essa expressão em função das raízes verdadeiras desta equação do segundo grau. Então, vamos escrever essa parte assim, ó, vamos manter o numerador. Então, menos b mais raiz de delta dividido por 2 vezes c, né? Só que esse 2c a gente vai escrever assim, ó, de um jeito esperto. A gente vai escrever o 2c dessa maneira. 2 vezes a vezes c dividido por a. Esta parte aqui é exatamente igual a essa. A gente só multiplicou por a dividido por a. Este a cancela com esse a e volta para lá. Então, nós temos a igualdade entre essas duas expressões e, portanto, a igualdade entre esses dois números. Ó. E por que é interessante a gente fazer isso? Porque aqui, ó, está uma raiz. Né? Uma das raízes estão aqui. Né? E aqui a gente pode chamar essa da raiz aqui de x1. É a primeira raiz real da equação do segundo grau. Só que note que esta parte a gente sabe também escrever em função das duas raízes. Por quê? Porque dos nossos conhecimentos das funções quadráticas, c dividido por a é justamente o produto das duas raízes. A gente sabe que menos b dividido por a vai ser a soma das duas raízes, mas c dividido por a é o produto das duas raízes. Então, essa expressão ela pode ser escrita assim, ó, essa parte aqui é o x1. Então, eu vou colocar aqui, x1. x1 é uma das raízes que está aqui. E a gente tem que dividir, ó, o x1 por c sobre a. Só que c sobre a é o produto das duas raízes, é x1 vezes x2. E a gente perceba que a gente pode colocar o x1 vezes x2 aqui embaixo dessa fração justamente porque este número daqui é diferente de zero.
A gente viu isso que nenhuma das duas raízes são iguais a zero. E daí a gente pode cancelar o x1, ficamos com 1 sobre x2. E fazendo a mesma conta para esta parte aqui de baixo, vamos concluir que o x2' vai ser 1 sobre x1. E, portanto, isso daqui é a mesma coisa que x2 elevado na menos 1. Isso aqui é a mesma coisa que x1 elevado na menos 1. Logo, esse aluno encontrou como resposta essas duas raízes, ó, x1 elevado na menos 1 e x2 elevado na menos 1. Portanto, a nossa resposta é a letra C. Então é isso, pessoal. Um grande abraço a todos. Nos vemos na próxima aula. Até mais!